Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo. Se não estiver assistindo o vídeo aí, ó, pelo título já dá para desconfiar que vai dar polêmica. Porém, vai ser uma polêmica para esclarecer. Na verdade, é mais para ajudar o pessoal que segue esse movimento do que a intenção nunca vai ser atacar. E nesse pessoal que você vai esclarecer, sou eu. Tenho muita curiosidade e gostaria que você me explicasse essa nova onda dessa cultura woke que eu nunca escutei falar. Vamos discutir aí as coisas que estão aparecendo. Já escutei, mas não estou entendendo. Vamos discutir as coisas que costumam aparecer de maneira bem mais recorrente nos últimos anos. Entender o que isso aí é. Algo que de propósito, uma provocação, ou é alguma coisa realmente orgânica e espontânea? Tem tomado uma quantidade muito grande de pessoas para parecer um movimento coordenado, né? São mais do que milhares de pessoas mundo afora. Diria aí, facilmente milhões. Até porque o mundo tem bilhões. A gente vai tratar só do lado ocidental aqui, que é mais perceptível por nós. A gente consegue verificar isso com mais facilidade no lado ocidental. O lado oriental não tem muito o que falar, não. Mas também acontece. Viu? Japão, Coreia do Sul, acontece, também acontece. Mas vamos lá. A primeira palavra, né? A palavra. Ou como que se identifica? Resumidamente, grosso modo, as pessoas estão se identificando com as mais diversas coisas. E realmente se identificando, o que mais surpreende é a identificação animal. Se identificando realmente como animais. Muito embora isso abranja também essa ideia de se identificar com matematicamente múltiplos gêneros. Vem daí e culminando com essa identificação também com animais e coisas do gênero. Bom, a palavra woke foi apropriada por esse grupo de pessoas, né? Basicamente porque o termo do inglês tem a ver com despertar. Aí, isso remonta ao movimento abolicionista norte-americano. As pessoas que eram contra a escravidão usaram esse termo para se referir às pessoas que continuavam a favor da escravidão como se elas estivessem com os olhos fechados, numa espécie de estado de sonolência. Elas não conseguiam, na visão de quem era contra a escravidão, as pessoas a favor da escravidão não conseguiam despertar, uma espécie de despertar por uma nova era. Eles usaram esse termo woke. Eu já escutei falar, inclusive, de o animal do poder, de quem tem um poder que deriva de um animal que protege. Agora, esse negócio de identificação foge ao meu conhecimento, isso aí. Animal que protege? Não. Já escutei falar. Ah, tá. O termo não é nem a palavra woke. Woke parece ser uma contração. Parece ser uma palavra diretamente ligada ao movimento abolicionista norte-americano. E aí eles se dirigiam a quem mantinha ali uma visão escravocrata como pessoas com a visão turva, a visão fechada. Quer ver? É uma ideia de que a pessoa acordou. Acordou para quê? Acordou para a vida? Acordou para a situação social?
que ela se encontra? Então, é assim, ele surge no período mesmo da secessão norte-americana, que você tem lá a política do norte pregando o fim da escravidão e coisas do gênero, e o sul não. Então, as pessoas do norte começaram a se referir às pessoas do sul que continuavam com a ideia da escravidão como pessoas em sonolência, como se as pessoas que apoiavam a escravidão estivessem ainda num sono profundo. E aí elas precisavam acordar. É isso. Só isso, mais nada. Ele pode ocupar um monte de coisa, mas não é isso. Basicamente, a ideia é falar para as pessoas, ó, acordem, porque se você ainda defende escravidão, você está ainda numa espécie de sonolência, com os olhos fechados. De forma pejorativa, né? Está com o olho fechado. É isso e Entendi. acabou. Agora, o humano consegue fazer associações. A gente faz um monte de associação, um monte. O termo é, você é a favor da escravidão porque você está ainda a despertar. Cadeiro fechado. Isso já é um erro de origem. Embora a intenção seja boa, o erro é de origem. Quem é a favor da escravidão utilizava-se do termo raça para disfarçar uma soberba, que é o sentimento de superioridade. Mesmo que a pessoa seja muito escrota, em público, ela não vai gostar de ser chamada de soberba, não vai. Porque ela sabe que é uma emoção negativa. Porém, ela tem certeza que é superior ao outro. O que é que ela faz? Existem histórias puxadas da Bíblia que defendiam a escravidão porque alegavam que o negro não estava protegido por regras ali cristãs, né? Tinha umas desculpas esfarrapadas, alegando que tinha alguma coisa a ver com histórias bíblicas e coisas do gênero. Mas a história mais recente usa ali o momento da hipótese de Darwin, né? Da evolução das espécies, para mascarar esse sentimento de soberba. Basicamente, tem 5 motivos para a pessoa praticar soberba de maneira escondida. A cor da pele, títulos, diplomas e títulos, lugar onde ela nasceu, a religião que ela segue e a quantidade de dinheiro que ela tem. Esses são os 5 grandes motivos para as pessoas, para os humanos, disfarçarem a soberba deles. Então, ele se coloca de uma forma superior, empurrando e diminuindo o outro por trás de um desses 5 motivos. Então, não é ele que está sendo soberbo. O que acontece é que eu tenho mais dinheiro que você, eu tenho mais diplomas do que você, eu nasci num país A ou B e você não, a minha religião é X ou Y, a sua não, ou a minha pele é mais clara que a sua. Então, 5 grandes motivos para eu empurrar e diminuir o outro, de modo a ficar por cima. Bom, por que eu estou associando isso ao woke e ao erro de interpretação? Por mais boa vontade que as pessoas tinham para abolir a escravidão, elas não perceberam um erro de origem. E aí, na América do Norte, especificamente. Aqui também, na América do Sul também. O erro de origem é não perceber o sentimento negativo que estava por trás disso. Eles pegaram lá a teoria de evolução das espécies lá, na verdade a hipótese de Darwin de evolução das espécies, que dizia que a espécie mais fraca iria sucumbir e a mais forte ia continuar. Claro que isso, biologicamente, também é um erro. Não é que a espécie mais forte sobrevive. A mais adaptada sobrevive. Mas como o mundo se divide como uma espécie de pirâmide, a galera que está lá em cima, no bico da pirâmide, né? Classe média alta,
se separa de todo o resto da base da pirâmide, né, que é o povão da farofa ali, essas percepções de sentimento positivo ou negativo são várias vezes confundidas. E, em geral, não é de propósito mesmo, nunca foi. Então, essa galera que controlava as coisas tinham certeza da superioridade, acabou, mas não eu gostar de ser acusadas de ser soberbas em público. Só que quando Darwin fala isso, na verdade estava falando de termo forte e fraco. Então, é mais simples perceber essa história de forte e fraco para a galera aí da farofa. É mais fácil. Vamos entrar em termo técnico de biologia. Então, se você sucumbiu, se você perdeu, você é mais fraco. Como a hipótese dizia que as espécies mais fracas vão sucumbir e as mais fortes vão continuar, eles pegaram isso no momento que eles dominavam a África, para entre eles, essa galera do Pico da Pirâmide, começar a discutir em reuniões que, olha, se Darwin está certo, com insetos ou qualquer coisa, o inseto mais fraco vai sucumbir, o mais forte vai continuar, então isso pode se aplicar a nós, porque nós também somos animais. E existe diferença entre a nossa espécie. Note, nós dominamos a África. Não é a África que nos dominou. Então, quem que é mais forte? Nós. Darwin não falou que o mais forte sobrevive e o mais fraco perece? Pois quem está dominando? Nós que dominamos a África. Portanto, quem é mais forte? Nós que estamos dominando. Conclusão? Nós vamos continuar e eles que são mais fracos vão sucumbir. Não somos nós que estamos dizendo isso. É a ciência. Eles utilizaram o que depois ficou conhecido como darwinismo social. Eles utilizaram a hipótese de Darwin aplicada à evolução das espécies para aplicar no âmbito social e esconder a soberba deles. Está me fazendo sentido agora. Assim Estou eu não... começando a entender. Assim não sou eu que estou dizendo que sou superior a você. É a ciência. A ciência que prova isso. Eu estou dominando você, então você é mais fraco. Se você é mais fraco, é a ciência que está dizendo, não sou eu. Dizem que tiveram muitos movimentos eugenistas. Aí alguns teóricos começaram, naquela época, na virada de 1800 para 1900, antes da Primeira Guerra Mundial, a discutir essa evolução das espécies, né? E aí começaram a separar a espécie humana em raças. E aí começaram a discutir, né? Qual é a raça que continuaria na Terra? A raça mais forte. E quais as raças que iam desaparecer? As raças mais fracas. Bom, por que eu estou falando isso para linkar com o woke? Na época, quem estava defendendo o fim da escravidão não conseguiu perceber a origem da escravidão. A origem da escravidão é soberba. Você é meio escravo porque eu sou superior a você. Soberba pura. E aí eles usaram a palavra woke nesse caldo todo junto para tentar alegar do porquê que a pessoa tinha que despertar. Atualmente, esse movimento se apropriou disso para tentar ensinar as pessoas que seguem esse movimento de maneira sincera, né? Tem político que aproveita, tem gente que ganha dinheiro com esse tipo de movimento que também aproveita. Tirando essa turma, que sempre se aproveita para ganhar alguma coisa, o povo que realmente defende isso de coração aberto mesmo, de forma sincera, se propõe a ensinar o resto da humanidade de que eles não perceberam que o correto é as pessoas se identificarem com aquilo que elas acham mais familiares a elas mesmas. Daí nós não estamos ainda de olhos abertos, nós não despertamos para isso. E eles estão tentando nos mostrar, estão tentando nos ajudar a despertar.
Bom, como o vídeo era a causa do wokeismo, ainda não chegamos à causa, isso é só o nome, né? A causa tem a ver com sentimentos também, e é um movimento social que está avançando na direção errada, ou avançando na estrada que não deveria ser específica para que avancemos. Mas vamos lá. Aí a gente vai remontar alguns detalhezinhos anteriores para mostrar como é que essa evolução social foi ocorrendo. Aí eu vou contar uma espécie de evolução das pessoas, mental e espiritualmente, que é um processo que acontece, mas, não sei, as pessoas nunca... Se já falaram sobre isso, isso não foi muito divulgado até hoje, mas deveria ser mais divulgado. Nós nos desenvolvemos de 7 em 7 anos. As fases mais importantes são as 3 primeiras, 7, 14 e 21 anos. A partir dos 21 anos é a idade adulta, acontece também algumas mudanças, mas o mais importante é até os 21 anos. De 7 em 7 anos acontece a evolução das pessoas. O natural é você, na primeira fase, até os 7 anos, notar que tem uma coisa peculiar, que é a capacidade da criança em criar o mundo próprio dela, e para criar o mundo próprio dela, ela se identificar com algum tipo de personagem, ou um super-herói, ou alguma história, ou um amigo imaginário, seja lá o que for, e pedir para as pessoas ao redor entrarem naquela brincadeira. Que, veja, para a criança não é uma brincadeira. É o mundo real dela. Para nós, tudo bem, é uma brincadeira. Do 0 aos 7 anos, é muito comum, todos nós, imaginarmos que somos um super-herói, ou temos algum tipo de superpoder, ou algum animal forte, por exemplo, um leão, simular que é um leão, ou pegar lá um tio, alguém perto e fingir que ele é um cavalo, e subir, pedir para o tio simular ser um cavalo. Bom, isso é normal. A gente fica exercitando essa capacidade de imaginar o mundo ao redor. Tudo bem. Só que o que ocorre? Do 0 aos 7 anos, deveria haver uma ruptura. As famílias deveriam interromper esse processo a partir dos 8 anos. Então, do 0 aos 7 anos, existe até uma imprecisão, se você buscar na internet, do 0 aos 7 anos, eles alegam que você deve falar para as crianças, porque as crianças também são muito curiosas, né? E responder as perguntas da maneira mais honesta possível. Está errado. Se você não viver o mundo da fantasia, você vai querer continuar buscando ele para sempre. Está errado. Você deve mentir para a criança, sim. Vai perguntar, tem Papai Noel? Sim. Não é para falar que não tem. Se você disser que não tem e ela não passar pelo mundo da fantasia, ela vai passar a vida inteira tentando buscar algo que ela não sabe o que é. A vivência da fase de 7 anos. Ela vai sentir uma carência mental, uma carência espiritual disso. Então, o correto é você deixar viver. Não tem problema. Amigo imaginário, não. Deixa. Não tem problema nenhum. Se identifica com super-herói, castelo. Não tem o menor problema. Papai Noel existe, Coelhinho da Paz. Como é que nascem as crianças? A cegonha atrás. Está mentindo? Ele está vendo o mundo da fantasia porque está preocupado com isso. Depois dos 8 anos, sim. Aí as famílias têm que entender esse processo. Por isso estou fazendo um vídeo, vou fazer mais vídeos se for necessário. Segunda-feira eu vou fazer um outro vídeo, convidar o Giovanni não pôde ir, tá? Mas vou fazer um outro vídeo, falar de novo. Prestem atenção. Do 0 aos 7 anos. Fale qualquer coisa. Mentira. Fala. Não tem problema. Porque a criança está fechada, construindo um mundo, praticando a imaginação. Mas para que isso? Quando tiver adulto e tiver que trabalhar, for dado alguma tarefa para você executar para ganhar dinheiro,
você não vai precisar ficar copiando o que os outros homens estão fazendo. A pessoa vai falar, você precisa fazer isso e aquilo. Levar tal coisa de A até B. Sabe qualquer um que praticou bem a fase da fantasia e da imaginação vai fazer? Imaginar uma solução. Só. Por quê? Ele treinou muito. Ele vai olhar, ele até pode copiar alguém fazendo. Mesmo que ele copie, ele vai toda hora ficar imaginando alguma forma de melhorar o trajeto de A até B. Se ele não praticar, ele vai ter mais dificuldades para imaginar. Por isso essa fase é a mais importante da vida. Porque tem a ver com a sobrevivência. Do contrário, a pessoa fica olhando e tentando repetir os movimentos do outro. Por ter dificuldade de imaginar. Nem segurança também, né? Bom, depois dos 7 anos, o normal é você realmente fazer essa ruptura. Ela tem que acontecer ou dentro ou fora de casa. Vai ter que acontecer. O mais recomendado, que eu mais recomendo é falar. O pai e a mãe falar para o filho, a partir dos 8 anos. Ó, o pai e a mãe tem que falar uma coisa para você. Não existe Papai Noel nem Coelhinho de Páscoa e não é a cegonha que traz bebê. Papai e mamãe mentiu. Isso não existe. Exatamente para causar o trauma. A criança olhar e sair daquela fase da fantasia. Já praticou muito. Ela precisa sair. Ah, no outro dia ela vai acordar olhando os objetos ao redor sem vida. Não tem problema. Essa é a mudança da primeira chave para ela entrar dos 8 aos 14. Mas ela não vai perder o mundo da fantasia. Esse conjunto da fantasia vai ficar guardado. Ela sempre vai intuitivamente associar, sempre precisar realizar uma tarefa. Mas ela não pode ficar carregando para sempre esse conjunto, esse mundo da fantasia. Ela não pode ficar vivendo dentro desse conjunto. E aí a gente vai chegar no woke, porque é o que as pessoas estão vivendo agora. Elas estão, se você apenas ouvir os desejos, as reivindicações, sem olhar a pessoa, apenas ouvir, você tem absoluta certeza que são crianças pedindo coisas. E elas não estão mentindo, elas não estão tentando enganar ninguém. Não é um movimento político, não é. Político é a galera que aproveita. A massa não está ganhando nada. Nada, zero. Nenhuma vantagem. Eles realmente acreditam. Por quê? Porque eles estão no mundo. E não foi causado essa ruptura. Não foi causado esse trauma. Ah, o que é que aconteceu para não causar esse trauma? Bom, agora nós vamos remontar o que é que aconteceu para essas pessoas continuarem carregando sem sair totalmente desse mundo dos 7 anos. De forma honesta. A década de 60 para 70 foi marcada por uma guerra que, inclusive, muito menor em proporções do que a primeira e a segunda, mas que é a mais popular de todas. A guerra famigerada do Vietnã. Toneladas de filmes. Por quê? Claro, o protagonista da guerra, de maneira direta, foi o exército dos Estados Unidos. E a indústria de cinema norte-americana. Então, óbvio que vai ter um monte de filme. Bom, mas o que tem a ver com o woke? Nota, aconteceu uma coisa que mexe com a psicologia humana que nunca tinha ocorrido antes. Foi a primeira guerra televisionada a cores e ao vivo para a sociedade norte-americana. Ah, mas e a Segunda Guerra Mundial? Já não tinha televisão? Tinha. Só que, durante a Segunda Guerra Mundial, não aconteceu televisionamento de combates ao vivo. A Segunda Guerra Mundial, você tinha filmagem de soldados treinando, carros de combate desfilando. Não tinha a tecnologia que nós temos hoje, o alcance, né? O alcance não é importante. Não é. Podia ter um alcance da internet, mas se eu filmasse apenas soldado fazendo flexão, carro de combate marchando, tudo bem, pô. Tá, tô vendo desfile.
É quase que um desfile. Estou vendo o pessoal treinando. Tudo bem. Só que o que foi de diferente? Aí nós temos um outro sentimento problemático que acompanha o humano. A avareza, a ganância. Eu não sei quem era o responsável, mas com certeza algum departamento do Exército, e autorizou quaisquer redes de televisão que quisessem a ir ao cenário de combate e realizar filmagens. Claro, essa autorização é mediante pagamento, então a coisa era lucrativa. Bom, várias emissoras de televisão foram. Claro que as mais importantes de maior audiência não iam colocar um repórter para se embrear, se alvar lá dentro, porque eles já tinham a audiência deles. Então eles filmavam meio que de longe, entrevistavam oficiais de alta patente, coisa do gênero, fazer aquela coisa romântica lá de filmes, e no máximo filmando uma explosão à distância. Bom, as emissoras pequenas, ficando para trás, sabiam que se fizessem a mesma coisa, ninguém ia ficar assistindo. Pô, a grande está filmando as explosões. Eu vou ficar filmando explosão à distância? Ninguém vai me olhar. Vai olhar o cara. E às vezes o cara até tem um melhor ângulo, uma melhor câmera. Tudo, a criatividade. Para recuperar, ó a avareza aí, para recuperar o din-din, o recurso investido, Faz bem. devem, eu não sei, aí eu não sei, quem é especialista em história pode entrar no canal e complementar, deve ter chamado algum tipo de soldado que não estava na ativa para entrar junto com algum câmera mais corajoso e filmar combates. Bom, resumindo a história, essas transmissões eram ao vivo e eles conseguiram se aproximar tanto a ponto de filmar soldados feridos e ao vivo, agonizando até a morte. Agora, imagina todas as pessoas assistindo no horário do almoço, ligarem a televisão e, enquanto estão reunidas... Eu saio da sala, né? Nem vou comer mais nada. Uma pessoa baleada, um soldado, agonizando até morrer. Ao vivo. Aff. Nota, a gente tem 3 graus, porque as pessoas podem pensar assim, pô, mas na história é muito comum saber de guerra. Sim, você ler um texto faz você imaginar, e se você tiver uma certa sensibilidade, você vai ficar indignado. Agora, você ler um texto e ver uma gravura, um desenho, verificar uma imagem, já vai fazer você mergulhar um pouco mais. Se olha uma imagem desenhada, você já vai ficar mais, além de ler a história, olhar uma imagem, já vai deixar você também meio que embrulhado. Agora, imagina não ler ou ver uma imagem. Assistir a filmagem em tempo real, ao vivo. Isso sim foi um choque, foi uma mudança que não tinha ocorrido na história humana. Então a sociedade norte-americana viu aquilo. Aquilo estimulado pela avareza, ao defeito da ganância, provocou um efeito invertido. A partir daquele momento, a sociedade toda se reuniu para ir contra aquilo que estava causando a guerra. É claro que eles sabiam que a guerra sempre aconteceu e que as coisas que aconteceram na guerra eram absurdas, mas uma coisa é você ler, outra coisa é você apenas verificar uma imagem e outra é você assistir ao vivo. Bom, o choque psicológico foi muito maior, ainda que todo mundo soubesse que sempre aconteceu guerra. Assistir ao vivo uma pessoa agonizando é muito chocante. Bom, e a partir daí o que aconteceu? Bom, a sociedade toda se reuniu. Artistas, atores, essa turma da classe média alta, toda contra o quê? A causa da guerra. Bom, a causa da guerra é nominalmente quem? O homem. E sim, é verdade, os homens. Começou um ataque aos homens. Aí o pessoal até pergunta, por que a guerra do Vietnã tem a ver com woke? Vocês vão ver. 2 características marcantes, tem mais, mas as 2 mais marcantes que foram atacadas foram a ira
tem a ver com raiva e agressividade própria do homem. Isso realmente é um defeito. Deve ser sempre suprimido. Sim. Contra a ira, calma, mansidão. Beleza. Só que uma outra coisa fortemente associada ao homem também foi para o saco. O pessoal atacou a ira e a agressividade, que beleza, tá certo, mas associou a disciplina a algo negativo. Não, senhores. A disciplina é filha da diligência. Diligência é uma virtude. É uma virtude. Se você abandona a diligência, a disciplina, você se deteriora. Tem até um ditado popular que fala: mente desocupada é a oficina do diabo. É a oficina das coisas mais negativas. Então, esses ditos populares são mais fortes do que a lei da gravidade. Esses ditos populares são mais fortes do que a lei da gravidade. E realmente as pessoas notavam que as outras que ficavam paradas, mesmo que não fosse para fazer nada muito sofisticado, mas simplesmente paradas sem fazer nada, começavam a se deteriorar em sentimentos negativos. Não sabiam explicar direito. Mas eu estou explicando. Sabe por que, que as pessoas se deterioram se elas ficarem paradas? Porque elas estimulam um sentimento negativo. A preguiça. A preguiça é um defeito. Sentimentos negativos têm que ser afastados. A diligência é uma virtude. Mas aí... Segundo a minha mãe, é a mãe do cão. A preguiça. No calor... Eu não tenho. No calor da rejeição daquilo que embrulhou o estômago de todo mundo, pegaram tudo associado ao homem, que comandava a orientação das famílias, e jogaram no lixo. Só que quando você não separa o joio do trigo, como Jesus falou, você pode também jogar coisas boas. Se ocorresse a separação do joio do trigo, perceberiam, não, beleza, disciplina e inteligência. É verdade, tem que tomar muito cuidado. Agora, a agressividade, a ira, não. Então, para. Agora nós vamos à mansidão, à docilidade, mas manter a disciplina de maneira mansa. Eu não sei por que cargas d'água, mas é a associação direta ao homem e abandonaram uma virtude. Então, eles acertaram num ponto ao atacar a agressividade, mas erraram quando abandonaram a disciplina. E aí, associado a não entender que a gente tem fases de 7 em 7 anos, você tem a tempestade perfeita. Ah, mas por quê? As pessoas não sabiam antigamente e a coisa ia andando? Mais ou menos. As pessoas também não sabiam dessa fase de 7 em 7 anos. Só que a coisa andava porque a disciplina, a diligência, é um sentimento indutor. Mesmo que você não saiba muito bem aonde tem que ir, se você está fazendo coisas, se mexendo, fazendo coisas, você vai aparecendo soluções na mente. Jesus não falou? Queres algo? Peça a Deus e bata as portas. Vá batendo as portas. Não fique parado. Uma se abrirá. Ele não disse quantas, ele disse para ir batendo as portas. Bata. Uma há de abrir. Ou seja, seja diligente. Vá. Uma há de abrir. Então, esse sentimento é indutor. Conforme você vai fazendo, vai aparecendo ideias e você vai, vai aparecendo soluções para as coisas. Ainda que as famílias não soubessem dessas fases de 7 em 7 anos, o ato da disciplina acabava fazendo a pessoa mexer essa energia, essa virtude, descobrindo caminhos. Uns mais, outros menos, né? Tudo bem, tem problemas. É necessário saber as fases também. Mas um remédio, algo para remediar a falta de entender essas fases, era a disciplina. Isso era uma espécie de forma de remediar. À medida que as pessoas iam fazendo coisas, elas sozinhas iam sentindo direções. Agora, você não sabe essa fase dos 7 anos. E não promove de forma nenhuma a diligência. O que vai acontecer? Bom, da década de 70 a 80, já aconteceu uma regressão de fase. Ao invés de passar pela fase dos 21 anos de idade para a vida adulta, se casar e formar família,
Essa primeira geração ficou retida na fase dos 14 aos 21. E quem tem mais idade aí vai lembrar que muitas pessoas foram acusadas de ficarem presas naquela idade do Peter Pan, né? Que é só festa. Ninguém queria casar, só queria aquela festa. Claro, estou falando de classe média, média alta, que o povão da farofa tem que trabalhar. Não dá para ficar em festa o tempo inteiro. Mas as pessoas já começavam a ficar retidas naquela última fase, antes da fase adulta. Festa o tempo inteiro. Sem falar que a década de 70 foi marcada, né, pela... Como é que é? Momento hippie. Sexo, drogas e rock and roll. Os Beatles entraram lá, all you need is love, tanana, tudo que eu preciso é amor. Hi-fi. Como é que é? Faça amor, não faça guerra. Um monte de slogan. Todos por causa desse choque que aconteceu. Claro que os militares barraram aquilo depois que aconteceu, mas aí o estrago já estava feito. Bom, aí as próximas gerações das famílias começaram a empreender uma espécie de cruzada. Novamente, contra a agressividade, beleza. Como é que é? Jesus disse que os mansos herdarão a terra. Os mansos. Aí, perfeito. Não tenho nada a falar. Só que jogaram o trigo junto. Disciplina. Jogaram o joio, beleza? Mas jogaram o trigo junto fora. Então, essa primeira geração já perdeu uma parte dessa diligência. E, não quero mais fazer nada, quero só brincar. Complexo do Peter Pan. Uma geração mais à frente começou a se prender na fase do videogame. Do 0 ao 7, a gente não é tão habilidoso com videogame. Dos 8 aos 14, é uma fase que as pessoas têm que falar sobre os sentimentos positivos e os sentimentos negativos. Porque aí, dos 8 aos 14, a pessoa já começa a conseguir entender o que é inveja, o que é raiva, o que é soberba. Como é que eu vejo a soberba, professor? Sabe quando você deixa uma pessoa soberba? Quando ela tem uma tara em tentar diminuir o outro. Encontra quanto quer diminuir, para ficar mais acima. E Jesus deu vários exemplos opostos, né? Um exemplo claro é o do batismo, né? Batista chega lá, Jesus chegou. E aí Jesus, né? Eu vim aqui você me batizar. Batista fala, de jeito nenhum. Batista age de maneira humilde, de jeito nenhum. O Senhor que vai me batizar. O que é que Jesus faz? Você me batizará. Ele faz o contrário de tentar diminuir. Ele eleva Batista. Já dando exemplo. Não tente ficar diminuindo o outro. Eleve. Mas o cara não merece. Tanto faz. Eleve. Bom, então esses sentimentos de soberba, inveja, ira, raiva, dá para ensinar aos 8 aos 14. Só que a segunda fase de atraso, a virada dos anos 2000 ali, década de 90 para os anos 2000, a galera já começou a ficar presa nessa fase dos 8 aos 14, que deveria ser instruído virtudes, sentimentos positivos e sentimentos negativos, não. O pessoal também não sabia, não fazia, mas lembre, não está acontecendo a promoção da disciplina. Ninguém sabia da fase de 7 anos. Só que a disciplina ajudava meio que a induzir a pessoa a ir caminhando. Agora, não tem o motor indutor. Você está parado. Chega videogame. Ninguém te fala também, para sair da fase da fantasia, nem te explica valor positivo nem negativo. Você fica preso ao videogame. Hoje tem empresas de videogame, tem profissões de videogame, um monte de gente ganhando dinheiro com videogame. Pô, videogame é um jogo de desenhos bolados com um computador. Aquilo não existe. É um jogo de imagens rápidas que testa reflexo. Bom, até aí, o problema já vai agravando. Mas aí uma próxima geração, virando os anos 2000, ficou mais atrasada ainda. Nota, primeiro atraso foi dos 21 aos 14, a galera do Peter Pan. Segundo atraso, dos 14 aos 8, o mundo dos videogames. Agora, o mais
chocante atraso, do 7 ao 0. Que é o mundo que você se identifica com uma coisa antes de fazer algo. É o mundo da imaginação. Né? Que é propriamente o que a gente faz quando a gente nasce. A gente aprende a falar, tem contato com mãe e com pai, e depois começa a perceber o mundo, fazer perguntas, a gente quer ver o mundo próprio. A gente não fez nada. Como que a gente vai se identificar com algo? Não fiz nada. Então, eu primeiro olho alguma coisa, me identifico para poder realizar os atos da coisa que eu quero me identificar. Super-heróis, superpoderes, mágica, seja lá o que for. Agora, essa população, sem o indutor, que é a indulgência, diligência, indulgência, estou pensando em perdão de pecado, diligência, disciplina, as gerações vão se atrasando cada vez mais. Bom, a boa notícia é que não tem como atrasar mais do que isso. Não vai atrasar antes dos 7. Pelas coisas que eu estou vendo e ouvindo, não tem mais necessidade, não. Não, também não dá, né? Chega a imaginação, chega. Não tem Dá menos um tempo. Aí, essa nova geração, sem que as famílias saibam dessa fase dos 7 em 7 anos, e sem a promoção da diligência, da disciplina, você não tem nem a instrução direta e ativa, nem a indireta de fazer alguma coisa para ir acontecendo. Nenhum dos dois. Os humanos não saem daquela fase. Simplesmente. Então, eles não estão fazendo por mal. Novamente, para quem está ouvindo o vídeo, eu sei que tem muito político e muita gente que ganha de forma indireta com ONGs e entidades. Esses aí, não é o caso. Eles falam o que você quer ouvir ali para ganhar o deles. Não estou falando dessa turma. Essa turma usa qualquer coisa para poder pegar a mão no cheque, no dinheiro. Eu estou falando da turma, da maior parte deles, que não ganha nada, não tem nada a ganhar com isso. Não tem nenhum problema mental, nada. São extremamente saudáveis, pessoas normais. Estas pessoas estão, sinceramente, apenas carregando a fase dos 0 aos 7 anos. E não tiveram nem essa disciplina, essa diligência promovida para sair dessa fase. Mas tá quem? Elas continuam carregando. É só isso. Tem um monte de gente falando assim. Bom, você vê vídeo na internet aí, o material é farto, aí você acha fácil. Na Alemanha, competições de garotas com aqueles cavalinhos de pau que a gente fazia um desenho para simular um cavalo e ficava assim, plac, 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 simulando que era um cavalo, né? Meninas dos 12 aos 14 anos, não é menina de 5 anos de idade, 6 anos de idade. Não, menina de 12 a 14, eu acho que até um pouco mais. Competição profissional, arquibancada, valendo dinheiro, circuito hípico. Nossa Senhora. E assim, não é 3, 4, 5, não. Não, é muitas, são muitas. Dezenas. Eu acreditei. Dezenas de concorrentes. E parece que já virou quase, já está chegando ao ponto da tradição. Senhoras, isso é ruim. De espíritos animais. E aí, mas isso é ruim? Claro que é ruim. É ruim para a própria pessoa. Ela continua dentro do mundo dos 7 anos. Ela deveria usar a capacidade de imaginar e fantasiar para arrumar soluções para a vida adulta. Como eu disse, você vai fazer X, Y, Z coisa. Tá bom. Você até pode olhar como a outra pessoa está fazendo. Mas depois que você olhou, você vai imaginar um jeito próprio de fazer. Então é nessa hora que você acessa o mundo dos 7 anos para resolver um problema. Ou seja, criar, imaginar uma solução. Ou, quiser chamar até fantasiar uma solução e aplicar até perceber se ela cabe no mundo real. Então essas pessoas, quem é a favor e estiver ouvindo o vídeo do movimento woke, entenda. Se você não perceber que você está dentro e não apenas utilizando essa capacidade de imaginar coisas, o que você vai estar fazendo é tentar trazer o mundo da fantasia e da imaginação que a gente
é capaz de projetar, que é um conjunto infinito de coisas, para caber no mundo real, que é um conjunto muito pequeno de opções. Não dá para colocar o conjunto do mundo das fantasias para caber dentro do conjunto do mundo real. O conjunto do mundo real é muito limitado. O conjunto do mundo da imaginação de cada humano é infinito. Completamente infinito. Então, não dá para fazer caber o mundo da imaginação dentro do mundo real. Não dá. Por isso que as pessoas olham e dão risada. Ocorre que agora a quantidade de pessoas que está assim, porque não teve esse choque para sair da fase dos 7 anos, nem dentro nem fora de casa, especialmente sociedades mais ricas, né, como a norte-americana e a europeia, e a maioria das pessoas está em posições de comando e controle, capazes de escrever lei. Por isso que o que a criança faz, que é pedir para as pessoas dizerem a ela o que ela quer ouvir para tornar o mundo que ela criou ali mais real, os adultos estão fazendo igual. Mas, com um detalhe, se você não participa do mundo da criança, o máximo que vai acontecer é ela chorar. Se você não participa desse mundo quando a pessoa está adulta, ela não vai chorar. Ela vai te tacar na cadeia. Porque ela conseguiu, junto com os outros, pensando igual a ela, carregando esse mundo de 7 anos sem perceber, mudar as leis. Esse é aí complica. Né? Mas aí os dois fazem a mesma coisa. Os dois fazem a mesma coisa. Imaginam um mundo e pedem para todo mundo falar aquilo que ela quer ouvir, a criança. Ela quer que você fale. Antigamente era muito popular o super-homem. Se você é super-homem, você quer que as pessoas digam que você é o Clark Kent, sei lá. Ou quando o Homem-Aranha, que você é o Peter Parker, coisa do gênero. Se você não falar, o máximo que vai acontecer é que ela vai chorar. Um adulto, não. Olha, eu sou A, B ou C coisa. Se você nota que não é, e não disser, ele te põe na cadeia. Ele não vai chorar como uma criança. Ele vai te colocar na cadeia. Então, não é nada de fim de mundo, fim dos tempos, tribulação. Não, eu entendi. Eu entendi e realmente faz sentido. Faz sentido porque é incrível a pessoa se identificar. Eu sou um cavalo. Eu sou um gato. É algo bem assim, nem você está falando de raízes bem profundas, de um tempo bem remoto que vem passando até chegar nesse ponto mesmo. Entendi. Portanto, mesmo que as pessoas não soubessem que a evolução mental de todos é de 7 em 7 anos, enquanto você promovia a diligência, a disciplina, esta virtude, esse sentimento, meio que induzia a pessoa a indo. Só que eu espero que realmente essa onda seja realmente uma onda e que passe. Porque não dá para ficar fingindo que eu não sou eu. Não dá. Enquanto criança, beleza. Agora, não, depois. Criança, quantas vezes desejei que um raio me alcançasse e que me transformasse em um extraterrestre, num super mulher. Isso é de criança. Mas o que eu estou vendo não é criança, não. Adultos fazendo, se identificando com animais. Por conta disso. Essa onda vai passar à medida que repassarem esse vídeo. Vamos repassando esse vídeo. Eu repito, até todo mundo ouvir, traduzir em outros idiomas e perceberem. Né? O que vocês estão fazendo é muito bonitinho quando é criança. Passou de criança, já perde completamente a graça. Eu não achei nada engraçado. Os vídeos que eu assisti, ser sincero, eu não achei engraçado de jeito nenhum.
Vai trabalhar, vai para a faculdade, vai ver outra coisa para fazer. Gente, nós somos animais, é claro, mas a gente tem razão, a gente pensa, nós somos de um grupo diferente dos outros. As pessoas têm que perceber que essa habilidade de imaginação deve ser utilizada. Usa para outra coisa, para uma coisa boa, alguma coisa melhor para a humanidade, sei lá. Individualmente, de maneira conveniente. Quando você tiver na fase adulta e tiver que superar algum tipo de desafio, aí sim, você usa essa habilidade de imaginação para criar uma solução própria. Aí sim, ou inventar novos equipamentos, inventar novas tecnologias, inventar, sei lá, qualquer coisa, porque aí você está acessando... Perfeito. Vou ficar pedindo, divulgando para parar com isso. Vamos procurar a gente se reconhecer melhor, né? Por exemplo... Conhecer melhor, não conhecer os cadetos animal, a forma correta de acessar essa fase é para acessar e interromper ela. É necessário interromper. Agora, duas coisas que todos devem fazer. Parar de suprimir a disciplina. A disciplina é filha da diligência. Pare com isso. A disciplina realmente é o fator primordial de tudo que você for fazer e obter sucesso. Se você não tem a solução, saia fazendo alguma coisa, fazendo alguma coisa. Conforme você for fazendo, pensando, aparece a solução. Não promover a disciplina é tirar uma virtude muito importante da descoberta de cada um, que é um indutor. E entender que de 7 em 7 anos você tem que interromper certas fases. A partir do 7, quem tiver filho de 7 para 8 anos, chegou nos 8, fala a verdade, fala, o papai e a mamãe estavam mentindo. Não existe Papai Noel, nem Coelhinho da Páscoa, não é a cegonha que traz o bebê. Quando você estiver um pouco mais velho, eu vou explicar por que eu estava mentindo. E aí você começa a explicar. É que você estava na fase ainda da imaginação. Durante aquela fase da imaginação, é necessário que você treine. Não pode também prolongar demais, porque meus pais não prolongaram tanto assim. Até bem grandinha, eu colocava a meia para pegar o presente. Mas é bom não deixar também muito. Não. Tem que ter a dose certa, o tempo certo. Depois dos 8, você fala que estava mentindo e aí começa a explicar as virtudes e os defeitos. Quando você fica com raiva, isso é um defeito, filho. Você tem que ter sempre mansidão. Se o seu coleguinha tem alguma coisa, você ficar bravo porque ele tem, não fique. Deixa ele ter, não tem problema, porque isso também é um defeito. Apesar que eu nunca conversei com ninguém que se identifica como um animal. Aqui na sociedade brasileira é um pouco mais difícil, porque nós não temos uma renda per capita tão alta quanto a sociedade norte-americana e europeia. Então, num lugar onde você não estimula a disciplina e a diligência, e você tem recursos da família muito altos, não necessitando trabalhar para viver, você, um termo bom, né? Você põe fermento nessa paralisia. Você nem estimula a diligência e a disciplina, e a pessoa nem precisa procurar dinheiro para viver. Procurar emprego para ganhar dinheiro para viver, não precisa. Então você põe fermento nessa paralisia da preguiça. E aí a coisa piora muito mais. Tá bom? Tá bom, pronto. Para o vídeo de hoje, acho que tá bom. A gente vai ficar recomendando isso. Ótimo. Para alertar mais pessoas. Depois isso vai ser traduzido. Não vou falar só nesse vídeo, vou falar quase todos os vídeos que eu puder falar. Se eu falar sobre outro assunto, eu vou colocar de novo. Que isso é que é mais importante para todo mundo. Porque a percepção, a resposta, né? O caminho que a gente tem que encontrar não é de fora para dentro, é de dentro para fora. A pessoa tem que perceber isso para ela ir caminhando. Isso mesmo. Mas valeu o segundo vídeo aí. Valeu, entendi. Segunda-feira a gente está aí fazendo vídeo com o Giovanni. Depois eu falo, Giovanni, teve que sair, não pôde vir, mas eu falo de novo sobre o vídeo.
Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.